Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Juliana Zedomenico. Hoje nossa entrevista é aqui na Prefeitura de Tubarão e vamos falar sobre política para mulheres e mulheres na política. Quem está aqui comigo hoje, quem me recebeu hoje aqui é a Kércia. Tudo bom, Olá, Kércia? tudo bem, Juliana? Eu que agradeço estar aqui presente no seu canal, essa oportunidade de estar aqui. E muito bem-vinda à Prefeitura de Tubarão, é um prazer receber. Eu tô bem alegre de estar aqui hoje, realmente. Tá, Kércia, conta pra gente, começando a nossa entrevista, como que tu iniciou a tua carreira na política? Então, foi um pouco inusitada, porque eu fui bancária, né, por um bom tempo da minha vida. Eu fui bancária e sempre me dediquei muito a essas questões econômicas e do banco. Só que eu sempre gostei muito de atender. No banco eu sempre fui aquela que atendia, sempre fui gerente de negócios, tanto pessoa jurídica como pessoa física, mas sempre à frente de atendimento. Sempre gostei muito de trabalhar com o público. Com pessoas, com o público, né? Então resolver os problemas das pessoas, das empresas. E sempre gostei muito disso. Mas eu me casei com o Laércio Menegas e ele era assessor na época e também chefe de gabinete do prefeito Juarez Ponticelli, então deputado na época, né? Ele trabalhava em Florianópolis. E aí eu fui conhecendo a política através deles. Mas eu tinha uma visão assim muito rasa da política, né? Minha família não tinha ninguém político e bem rasa mesmo. Mas eu comecei a perceber a importância de tudo que o Juarez fazia. Ele era um deputado e ele fazia leis essas que movimentavam a vida das pessoas. Ele Fazia mexia diferença, né? Sim, ele mexia com o futuro das pessoas. E eu às vezes pensava, meu Deus, será que eles têm noção de tudo isso? Porque é tão sério, faz uma lei que muda a tua vida, a vida dos teus filhos, a vida da sociedade. E eu comecei a prestar atenção, depois eu comecei a ajudar, a trabalhar, então eu bati o meu ponto do banco, saía e ia trabalhar, ia fazer política. E isso eu fazia voluntariamente, fiz isso por 10 anos. Então, assim, até às vezes o pessoal brincava, porque eu estava lá com um barrigão enorme, que nesse meio tempo eu tive 2 filhos, e eu estava lá, correndo atrás deles, trabalhando na política. Se envolvendo. E com o tempo aí, o próprio Juarez e o Laércio começaram a falar, eu acho que você tem um dom, assim, tem que se envolver mais e tem que trabalhar mais. Eu disse, nossa, mas eu já trabalho, eu adoro fazer o que eu estou fazendo, mas eu quero fazer assim, dessa forma, né? E assim eu continuei, então, a minha vida profissional lá no banco. Depois de um tempo eu trabalhei também na Unicred, que é uma cooperativa de crédito dos médicos, e também bati o meu pontinho lá em 5,5 no dedo lá no eletrônico, e eu fazia política. Mas com o tempo as coisas começaram a ficar mais difíceis para mim, porque aí eu já tinha os 2 meninos e o trabalho, né, que me envolvia bastante, e mais a política. E aí chegou um ponto que eu tive que escolher. Tive que escolher, foi uma decisão bem difícil. Sempre gostei muito do que eu fazia, dos meus clientes, principalmente um apreço. Se apega, né? Se apega, porque assim, os clientes, na verdade, quando eu saí de um banco para o outro, eram os mesmos, né, praticamente. Sim. E aí eu tinha um apego, assim. Ficou tudo meio familiar, né? Ficou. E aí eu disse, não, mas eu preciso escolher. E a política, ela é meio que uma vocação, então ela te puxa, ela é diferente. Às vezes as pessoas falam, pô, mas... Faz por gosto, né? Em alguns momentos ganhava até mais e tal, né? Por que tu fez isso? Gente, eu fui. Inicialmente eu ganhava menos mesmo. Agora até ganho mais ou menos a mesma coisa. Mas na época eu ganhava até menos e eu fui... Mas assim, ela é diferente, ela mexe com a vida das pessoas. Quer fazer acontecer, né? Quando você faz pro bem, ela é muito incrível. E aí tem um detalhe, porque antes de eu conhecer o Laércio, eu sempre trabalhei em serviços voluntários, sempre gostei muito de serviço voluntário. E aí, o serviço voluntário, você tem que se virar nos 30, né? Aí você dá um jeito aqui, arruma ali, ajuda alguém lá. E aí também percebi que na política você ajuda em massa, você não ajuda Se você quiser, você ajuda uma cidade inteira. Uma cidade inteira, é verdade. Você muda a vida de muitas pessoas. E aí isso para mim se tornou fascinante. E foi aonde eu comecei a estudar, comecei a trabalhar. Inicialmente trabalhei em Florianópolis com o deputado Juarez. O Laércio, ele também tomou um outro rumo, né? Porque ele montou uma empresa e ficou trabalhando apartidário, enfim, com várias pessoas e dando consultoria política, que ele especializou nessa parte de consultor.
E eu não, eu fui mais para essa parte de assessoria, que é uma parte que eu gosto bastante, desenvolvimento de projetos, enfim, então... Que é bem a tua cara, se envolver bastante, né? Sim, eu tenho envolvimento, às vezes o Laércio brinca e fala assim, porque o Laércio foi chefe de gabinete aqui por um tempo e ele falou assim, nossa, Kércia, aquilo lá é muito difícil, eu não gostei, mas é porque eu gosto dessa execução, sabe? De fazer o planejamento, de fazer, de botar a mão na massa, né? O prefeito Juarez também passou por isso, porque como ele sempre foi legislativo, ele foi vereador e depois por muito tempo ele foi deputado, 16 anos deputado. Quando ele chegou aqui no executivo, inicialmente ele se espantou, porque realmente o executivo ele é muito trabalhoso. Só que o prazer do executivo também é muito maior, porque você realiza, você planeja um posto de saúde, né? E entrega para a população. Você planeja uma ponte e entrega para a população. Então isso assim é demais, você vê a tua marca lá, assim, enquanto você trabalhou para aquilo, às vezes as pessoas nem sabem, né? A gente vai inaugurar uma ponte agora, dia 25, então todo o processo até chegar nela, tal, tudo aquilo ali é uma construção, parece que é um filho pra gente. Sim. E a gente vai construindo juntos, assim, então foi muito legal essa dedicação, junto com ele, ver florar essa paixão assim dele, do Caio também, do nosso vice, e hoje em dia ele brinca, nossa, é muito mais gostoso ser prefeito, porque o prefeito realmente executa as coisas. Tem um peso a mais, né? E vê acontecer. É verdade. Kércia, na Câmara de Deputados, né, a gente tem mais ou menos 15% apenas de mulheres. Isso. Né? O que tu acha que deve acontecer para mudar esse cenário? Então, assim, primeiro que ele é um erro histórico, né, Juliana? É um erro, assim, que vem de muito tempo. Eu costumo comentar que há um tempo atrás eu fui em Florianópolis e estava com um grupo de meninas, assim, a gente fez um baile de umas meninas em vulnerabilidade social e a gente chegou lá e fomos conhecer alguns locais, assim, específicos, e a gente foi naquele museu chamado Museu Cruz de Souza, sabe? E a gente chegou lá, estava conhecendo o museu, passeando pelo museu, e o museu, ele foi a casa do governador, né? Inicialmente de Santa Catarina, ele era a casa do governador. E a gente passeando pelo museu, e daqui a pouco eu percebi que tinha uma sala assim muito bonita e tal, aquelas mesas, eles até cercaram, porque era tudo muito bonito, muito sensível, podia alguém esbarrar. E essa aqui era a sala de jantar que os governadores antigamente recebiam as pessoas e tal. E logo depois tinha duas salinhas menores. Uma delas tinha um violoncelo com um piano lindo daqueles antigos, né, de cauda. E aí a moça que mostrava e explicava tudo, ela falou assim, quando acabavam os jantares, aqui ficavam as mulheres, nessa sala. Essa sala bonita, com esse violão, com esse piano. E ao lado tinha uma outra sala, que era uma sala meio estranha, assim, com uns banquinhos e tal, onde os homens iam e fumavam charuto e falavam de política. Então aqui, quando acabavam os jantares, que não se falava de política no jantar, as mulheres iam para uma sala ouvir música, inicialmente parecia bonitinho, né? Olha só que romântico, eles colocavam as mulheres para tomar chá e ouvir música. E por um outro lado, eles iam falar de política. Então, por que isso acontecia na época? E isso foi bem claro. As mulheres não podiam ouvir falar de política e nem comentar sobre política. Era errado. Nem se envolver nada, né? E aí a gente pensa, mas Kércia, isso foi em 1958. Não faz tanto tempo assim. Então, assim, nós não tínhamos o direito de ouvir falar, as mulheres não sabiam que era política. Apenas mulheres casadas, eu acho que nessa época poderiam votar, e aí com consentimento do esposo. E aí, então, quer dizer, a gente vem num erro histórico, né? Uma cultura muito, muito ruim para nós. E isso deve ser mudado, tem que ser mudado, e existe uma ação de partidos da justiça eleitoral para tentar mudar, mas ainda está muito enraizado em nós, mulheres. E a gente precisa mudar isso, porque a democracia, ela não se consolida sem homens e mulheres no poder. A gente precisa dos dois juntos. E não é que a gente quer ser melhor, né? Tem algumas críticas, e às vezes até algumas mulheres que falam, mas por que as mulheres querem ser melhores e tal? A gente não quer, a gente quer ser só igual. Quer ter o espaço, né? Quer ter o espaço, tá quer lá. Poder opinar, quer poder entender. Você chega lá no Congresso, dá medo, é muito homem. É muito homem. Quase não tem mulher, né? Quase não tem mulher, e as que tem passam trabalho, são desrespeitadas. Sofrem assédio microfone também. cortado.
Falou demais, mulher Que fala horror. demais, corta o microfone dela. Gente, pelo amor de Deus, nós somos 52% da população. Se a gente, Mais da metade. mais da metade, se a gente tivesse consciência disso, seria muito diferente, porque a gente tinha que se unir e mudar isso. Eu sempre falo, às vezes alguém me perguntou esses dias, se você é fã da Marta Suplicy, porque você sempre conta essa história? Não, nem sou tão fã dela assim. Mas a Marta, como senadora, ela deixou um marco para mim que foi muito importante. Ela foi relatora de um processo, de uma lei, que ela dizia o seguinte, toda mulher que tem câncer, no Brasil muitas mulheres estavam tendo câncer de mama naquela época, 2016, se eu não me engano, e as mulheres, tinha uma lei no SUS e nos planos de saúde que era o seguinte, eu tenho um câncer no meu seio, nesse seio direito, eu vou lá e vou fazer a retirada do seio e do tumor, e o seio ele vai ser descartado. Ele vai ser descartado. E para os homens estava tudo bem, porque salvou a vida da mulher. E na cabeça deles, que bom, a mulher está salva, né? E primeiramente parece que bom mesmo, olha, ela foi salva. Só que isso gerava um transtorno tão grande depois. Você tá mutilada, né? Depressão, de mutilação, de sofrimento, de autoestima baixa. Enfim, a mulher acabava às vezes até, né, adoecendo de outra coisa, morrendo de outra coisa. O que a Marta fez? Ela falou, olha, isso não é justo. Porque a mulher teve câncer num seio, aí ela tira um seio, aí ela fica com um seio só, aí ela anda com um negocinho dentro do sutiã. Gente, só uma mulher para saber a importância do seio da outra. Sim. E o que ela fez essa lei? O seguinte, as auréolas não podem mais ser descartadas, elas têm que ser aproveitadas e eles teriam que o SUS e o plano de saúde colocar uma prótese. Colocar o silicone, né? E a mulher ficar com o seio reconstituído como antes. E essa lei mudou a vida de muitas mulheres. Que a autoestima voltou, né? Nossa, só que aí você pensa o seguinte, os homens são ruins porque não fizeram essa lei? Não, eles só não sabem a importância. Eles não entendem, né? Eles não conseguem entender. E não é porque eles são ruins, é porque eles não têm essa sensibilidade, porque eles são homens, eles não têm peitos, né? E não têm seios, então eles não têm como entender. E isso mostra pra mim, assim, é tão claro que a gente tem que ter os dois lá, porque os homens vão ter um tipo de sensibilidade, de visão, e nós outro tipo, né? E mulheres mesmo, porque às vezes eu sempre falo o seguinte, quando eu cheguei aqui nessa mesa aqui, ó, essa mesa aqui ela é muito emblemática, porque ela é a mesa que a gente faz as reuniões. Aqui é chamado a sala de atos da prefeitura, onde a gente assina os atos e a gente faz os projetos juntos. E aqui vem todos os secretários para cá e a gente senta aqui e eu sou a única mulher. Nossa. Então, essa sala ela fica cheia de gente, alguns assessores, maioria também homens, e eu me sento aqui. E no começo, os meus colegas são os amores, os queridos, mas eles brincavam comigo, falavam, chegou ela para perfumar a sala, Sim. Chegou ela para enfeitar a sala. Até um dia que eu fiquei muito brava, eu falei, gente, eu não vim enfeitar a sala coisa nenhuma, eu vim aqui botar os meus, né, a minha voz está aqui, eu preciso dizer para vocês o que é necessário, o que tem que fazer, quais são os projetos que a gente tem que fazer. E aí eles, Kércia, não, desculpa, não é desculpa, é porque é uma tradição. Sim. Mas eu quero que daqui pra frente a gente mude essa postura. Tem que mudar isso, né? Eu quero saber uma coisa que eu acho que aconteceu comigo recentemente. Eu precisava de uma pessoa para me ajudar em casa. Aí eu fui lá na rede social e botei, eu preciso de uma pessoa para me ajudar em casa. Assim, umas 50 mulheres apareceram. Quando elas tiveram que ir até minha casa, não tinha ônibus para ir. Elas não tinham quem deixar os filhos. Uhum. Então o que acontece? Essa mulher, ela não consegue trabalhar. Não. Ela não consegue ganhar o sustento dela e ela acaba se submetendo a ser inferior ao homem dentro de casa. E aí é onde começa que é a violência doméstica. Sim. Porque ela quer trabalhar, mas ela não pode, porque ela não sabe onde ela vai deixar o filho dela. E responsabilidade é sempre da mulher. É sempre da mulher. Aí falam, não, mas não é assim, as coisas estão mudando. Sim, estão, é verdade. Mas vai demorar muito tempo. Vai demorar muito, né? Porque hoje em dia, quem cuida das famílias, filhos e idosos da família, até da sogra, do sogro, quem cuida são as mulheres, gente. Dificilmente o homem vai lá e se responsabiliza em cuidar. Claro que às vezes ele está trabalhando, tem um trabalho mais pesado. Mas a mulher também tem direito. Mas ela também quer isso, ela também quer essa independência. Uma das coisas que a gente fez em Tubarão, assim, que foi uma das primeiras coisas que o prefeito quis fazer e que a gente, nossa, para as mulheres tubaronenses foi muito bom, foi zerar a fila de creche.
Porque a gente tinha mais de 700 crianças na fila, onde essas mulheres não podiam sair de casa. Sim, porque elas querem trabalhar. Como é que elas vão trabalhar se elas não têm onde deixar os filhos? Não tem o que fazer. Não tem. Quem tem um filho pequeno não tem o que fazer. Não tem, é obrigada a se submeter aos né, aquela situação constrangedora de ficar em casa e passar por maus bocados na mão do marido, né? É porque assim, né, algumas mulheres também, às vezes elas tomam essa decisão de trabalhar porque elas já estão vivendo algum momento difícil dentro de casa. Elas então, querem ganhar o dinheiro delas. Elas querem ganhar o dinheiro delas para Às ter vezes essa elas libertação. querem comprar uma calça, um tênis, elas querem, né, comprar um shampoo melhor. Né? É complicado. E como eu moro numa região mais afastadinha, eu não tenho ônibus. Isso. Né? O transporte público, ele está em falência praticamente em todo o país, né? O que tu acha assim que essas mulheres, no que elas devem focar, ou o que a política pode fazer para ajudar elas? Porque quanto mais dependentes elas forem, mais elas vão sofrer agressão em casa, ou psicológica, ou física, e muitas vezes levando à morte, né? É isso mesmo. Eu acho que assim, esses dias eu estava no rádio e alguém me falou assim, falando então de violência. Kércia, mas como é que aquela senhorinha que mora lá no bairro tal e que sofre com maus tratos do esposo, do companheiro, como é que ela vai ter coragem de sair? Porque é fácil para vocês, mulheres empoderadas, né, que estão aí, que trabalham e tal. Eu falei assim para a pessoa, eu falei, essa é a função de vocês, da imprensa. Sim. Essa é a função da imprensa, porque nesse momento tem alguém nos ouvindo. Então, assim, nesse momento, a gente tem que falar sobre os direitos. Que a fila da creche está zero, que ela pode ir até a creche do bairro dela, e se a diretora disser que não tem, ela pode bater o pé e dizer que tem porque tem, sabe? E ela tem que saber que ela não pode, de forma alguma, sofrer algum tipo de violência, seja ela patrimonial, seja ela física, mental, ela não pode. Isso é um crime, porque muitas mulheres não sabem que é um crime. Não sabem. Não sabem. Elas estão sofrendo aquilo ali, elas estão sendo ameaçadas. Se você for embora, se você não quiser mais viver comigo, eu vou tirar o filho de você. E não vai pagar os R$200 de pensão. E não vou te dar R$200 de pensão, né? E aí eu vou te deixar... Muitas mulheres não saem por causa disso. Sim, é verdade. É esse medo. E aí também os homens acabam se prevalecendo desse momento. Porque eles sabem que ela não vai mesmo. Vai pra onde? Eu já ouvi isso. Vai pra onde? Não tem pra onde ir, não tem família aqui, tá desamparada. Tem que me obedecer. É bem isso mesmo. E assim, gente, a violência contra a mulher, ela é muito grave. Porque quando uma mulher é violentada, não é só a mulher, é a família inteira. A gente viu agora a volta da pandemia, essas situações das crianças ficarem em casa. Porque as crianças que são do município, muitas delas são muito bem cuidadas, imagina, pelos pais, só que a gente trabalha também com uma vulnerabilidade social. Sim. E eles ficaram presos em casa, às vezes vendo o pai agredir a mãe. As famílias também ficaram numa situação difícil de desemprego. Sim. A mãe que fazia faxina não tem mais faxina. O pai que trabalhava de ajudante lá, de pedreiro, a construção parou naquele momento da pandemia. Então eles ficavam em casa, sem dinheiro, brigando. Com certeza. Na frente das crianças. E o prejuízo emocional dessas crianças é grande. É grande. A gente teve uma conversa esses dias com o professor Maurício e tentar fazer algum projeto e as psicopedagogas trabalharem mais atuante para a gente ver até onde que a gente pode ajudar enquanto município, política pública, porque essas crianças elas voltaram muito mais desatentas, muito mais agressivas, outras com medo, outras, né, o pânico de estar na sala de aula e de repente surtar, ter pânico, ter que chamar a família, ter que levar para uma outra sala, enfim, medo de prova, medo de ser questionada pelo professor. Às vezes o professor faz uma pergunta e a criança fica nervosa porque foi citada ali como se alguém estivesse brigando, sabe? Então a gente passou por várias situações, né, nesse sentido, e tudo isso vem da violência. Dessa violência familiar que ela ataca muitas famílias, muitas, e ela não tem só a classe social mais baixa. O problema é que essa classe social um pouco mais baixa, ela tem mais dificuldade de sair. Sim, porque a mulher ela fica na mão do homem. Sim, ela fica na mão do homem. Agora,
essa questão da violência ela é tão grave que mesmo a mulher que tem condição de sair, mesmo a mulher que trabalha, mesmo a mulher que tem uma família, que se ela contar, vai ajudar, a família vai buscar ela na hora e vai, né? E ela não vai ter prejuízos financeiros e ela não vai ter, mesmo assim, ela se sente tão humilhada às vezes pelo seu companheiro, tão humilhada que ela não consegue. E as pessoas falam assim: ai, mas ela gosta de apanhar. Não, ela tá tão humilhada que ela não consegue sair dessa situação. E isso é muito triste. E a gente, enquanto sociedade, isso é uma coisa assim, é política, é sociedade, tudo junto. Porque antigamente a gente brincava assim, né, as famílias, até minha mãe falava, tinha uma vizinhança ali que às vezes o marido chegava em casa bêbado, botava a senhorinha na rua com os filhos e a minha mãe falava assim, em briga de marido e mulher, ninguém mexe a colher. Falavam sempre, né? Isso é muito antigo, gente. Isso, pelo amor de Deus. Em briga de marido e mulher, a gente salva a mulher. Essa é a frase mais certa que eu ouvi. E quando um casal tá discutindo, a gente percebe se é uma discussão, né? Tipo, um fala, outro fala, um resmunga, outro... Né? Tem um debate ali. Mas quando alguém pede socorro, aí é grave. É porque é grave. E eu sempre digo assim, se você acha que o seu vizinho vai ficar chateado com você, você diz pra ele o seguinte no outro dia: eu salvei a sua mulher e salvei você de estar preso hoje. Porque hoje ela estaria morta e você estaria preso. Com certeza, né? Então, se você ficou chateado comigo, esse final, né? eu acho que você deveria me agradecer. É isso. Porque se você perder a cabeça, amigo, é isso que vai acontecer. Ela vai pro cemitério e você vai pra prisão. E os seus filhos vão ficar órfãos. Órfão e tudo... Por depressão, né, coitado? Sim, porque assim, ó, existe os órfãos da violência. E são muitos. E são muitos, 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 porque o pai vai preso por anos, a mãe vai pro cemitério, morre. E o que vai ser deles? E o que vai ser dessa criança? Vai cair em que mundo? E adolescente, né? Esses dias uma delegada falou pra mim assim, ó, Kércia, ela veio fazer um movimento aqui com a gente, e ela falou assim, acabei de prender um homem que a esposa e ele discutiram, e ela, já há um tempo, ela queria sair de casa e ela resolveu sair. Então ela fez a mala e chamou o Uber. Quando o Uber chegou, ele achou que o Uber era amante. Ai. Aí ele tirou ela de dentro do Uber, a hora que ela entrou, ele tirou ela de dentro do Uber e deu uma surra. E aí brigou com o cara do Uber, foi todo mundo pra delegacia. Então, coitado do Uber, né? Não tinha nada a ver com a história, Não tinha nada a ver com a história. Lamento ter atendido essa chamada. E aí, tudo isso aconteceu na frente da filha de 15 anos. O que vai acontecer com essa menina agora? E essa menina, ela foi para a delegacia dar um depoimento contra o próprio pai. Então, pensa na cabeça dessa menina. É grave o que aconteceu com a mulher? É grave, é gravíssimo. É grave toda a situação. Mas o que mais me dói ainda é saber que essa menina, né, o quanto a gente ama o pai, o quanto a gente tem aquela idealização do pai, e aí ela tem que ir lá e contar o que ela viu. Né? Que a mãe apanhou no meio da rua, e do pai, e foi o pai que bateu. Enfim, triste realidade, que uma marca que nunca mais vai sair dessa mulher. Com certeza. Ela vai se tornar uma mulher daqui para frente já com essa marca muito forte. Então, são marcas assim que vêm para a sociedade, porque essa pessoa se torna mais agressiva, ela se torna diferente. Diferente, né? Porque é muito difícil passar por isso. Vem toda machucada, né? Rancorosa. Então, assim, enquanto política pública, a gente tem que estar sempre, né? Eu acho que hoje em dia tem uma força, assim. Eu vejo... Com as redes sociais está mais fácil o acesso, um consegue ajudar o outro mais rápido, né? Não sei se você já ouviu falar, mas a Rede Catarina, né? Que é um projeto do Estado, que tem alarme de pânico para a mulher que está em medida protetiva. Ela tem várias coisas que nos protegem em si, mas ainda o que pode mais nos proteger, eu penso que é a educação. Com certeza. Porque eu sou mãe de 2 meninos e eu fico pensando nisso, né? O que eu vou deixar? Porque a gente... Tu quer que os teus filhos sejam homens respeitosos, né? Sim. Que ajudem, que respeitem as esposas deles, né? E todos esses homens hoje que fazem isso, eles foram criados por mulheres. E onde é que a gente está errando, né? Porque é a gente que criou eles, né? Foi as mulheres que criaram esses homens que acham que são dono das mulheres. Então, a gente precisa mudar essa visão para que eles percebam que não são... Esses dias o meu filho, que tem 14 anos, ele comentou que um casalzinho de amigos, eles namoravam. E aí, o menino traiu ela uma vez, 2, 3, e aí ela
Terminou. Ela foi deixando, até o dia que ela surtou, falou, não quero mais. E aí terminou com ele. Passou um tempo, ela começou a namorar um outro menino. E aí ele enlouqueceu. Ele começou a botar fotos dela nos grupos e dizer que ela era isso e aquilo, e chamar de, né, palavras de baixo escalão, assim, coisas muito graves. E porque ele dizia que ela não tinha esse direito de fazer isso com ele. E era tão forte isso nele. E o meu filho falou, mãe, mas ele tem certeza que ela não pode fazer isso. Nossa. E tipo, a menina tinha 15 anos, aí tipo assim, ela foi namoradinha dele e não podia namorar mais ninguém o resto da vida. Era mais ou menos isso. Então assim, um menino de 15 anos também, como é que ele pode ter essa... Onde é que ele aprendeu isso? Onde que ele aprendeu isso? Como é que ele pode ter essa imagem que essa menina que namorou com ele alguns meses, né? Namorinho... Cadê mamãe, cadê papai, né? Vai chegar a ser, não é bem assim, né? Isso, então nesse momento, né, claro, os pais todos se movimentaram, tanto da menina quanto do menino, foi assim, mas eu acho que até foi um susto para eles e eles devem ter refletido sobre isso também. E aonde que a gente está errando com esses homens? Porque eles não podem ter essa visão. Eles aprenderam em algum lugar, né? Ninguém nasce assim, eu sou teu dono. Ninguém nasce assim. Ninguém nasce pensando assim, mas a gente tem essa cultura que a gente sabe patriarcal, onde o homem manda, onde o homem é o provedor da família, sim, que era assim. Mas você sabe quantidade de mulheres hoje que cuidam das suas próprias famílias sem homens? Não só hoje, há anos já. Anos. Mas agora é muito grande. Né? Esses dias a gente fez uma ação lá no Facilita Tubarão, onde a gente contratou uns adolescentes. Quase todos, uma vulnerabilidade social mais alta, quase todos eram criados só pela mãe. Sim. E aí era assim, um menino de 15 que tá lá trabalhando, aí o irmãozinho de 11, outro de 7, outro, sabe? Uma escadinha, só ela. E cuidando. A maioria, nos casos, ela nem recebe a pensão ainda. Ela isso trabalha mesmo. E mantém tudo sozinha. Então, quer dizer, não tem mais não que existe isso, o patriarcado, né? Não existe mais. Só que isso está embutido na gente. A gente tem que enraizado, começar a mudar. Né? O Ministério Público tem feito um trabalho bem legal sobre isso, de alguns homens que cometeram violência. Eles têm feito uns cursos, um treinamento, além de eles, né, terem sido presos, enfim, né, punidos, mas eles têm que participar, e isso é uma obrigação, para que ele não volte a cometer esse erro com outras mulheres, né, porque com aquela ali já é caso perdido. Mas, de repente... Ele pode mudar, né? Pode aprender. São muito reincidentes. Tá. Ele faz isso nesse relacionamento, e ele faz no próximo, no próximo, no próximo. Então, aí, quantas mulheres ele pode passar durante a vida dele fazendo esse, né, cometendo esse... Eu, infelizmente, conheço pessoas homens, né, que maltratam a mulher, e tu vai perguntar e fala assim, mas foi assim que eu aprendi. Sim. Né? Então, porque eles têm que desaprender o errado para aprender o certo, né? Muitos deles falam isso, né? Nesse curso que o Ministério Público dá, eles falavam assim... Um dia o juiz estava comentando e a promotora comentando com a gente que eles falavam assim, mas eu achei que, tipo, eu poderia, porque, tipo, quando o meu pai, e aí vem, ele fazia isso com a minha mãe, e era uma forma de ele amar ela, ele botava, sim, ele educava ela. Como assim, sim, educar ela? Meu Deus, sabe, e educar agredindo. Como, eu disse pra ela não comprar tal coisa, ela comprou, ela vai apanhar. Então, ai, que horror, sabe? E era assim que era a minha vida, e aí eu trouxe pra minha vida isso, sim, né? Então, achando assim, que aquilo era a verdade, né? Agora é crime, agora você vai ser preso, agora você vai ser... Então, as pessoas têm que ter essa consciência. Eu acho que quando também chegar nessa consciência, que essa meninada nova perceber, opa, não dá pra ser assim. Porque agora, se eu fizer, eu vou ser preso, eu vou ter punição. É errado, né? É errado. Eu sou um criminoso. Eu fiz isso, eu sou um criminoso. Não é só, não preciso roubar, eu não preciso... Não, eu agredi a minha namorada... Que é crime maior do que agredir uma mulher, gente. Gravíssimo, gravíssimo. Mas não era crime, né? Até pouco tempo atrás. Não era, né? Não era, né? Inclusive, tinha até umas leis aí atrás, né? Que podia, né? Se a mulher quisesse divorciar, não podia. Não podia, é verdade. Enfim, né? Várias coisas que não se podia. A mulher então, é um objeto de posse, né? Então, assim, eu acho que a nossa geração, ela tem uma grande responsabilidade. Tem a obrigação de já ensinar. Que a gente, graças a Deus, abriu, clareou, sabe? Consegue perceber que as coisas são diferentes, quanto mal a violência faz. E as mulheres também se submeterem, né? Porque assim, ó, muitas que se submetem também, elas acham que estão ali e que tem que ficar ali. E que eu não vou separar porque eu tenho 2 filhos.
Mas como teu filho está nesse ambiente? Ela tem que pensar nisso, né? É isso. Olha só se amanhã você morrer, como é que vai ser? Os teus filhos. Então, assim, ela às vezes não percebe isso. Ela fala assim, não, mas eu vou ficar porque ele é pai dos meus filhos. Fica aquela pressão psicológica, né? E não enxerga. A gente teve recentemente um fato que eu acho que todo mundo ficou meio assustado, aquela questão de uma juíza, uma mulher super empoderada, uma juíza que se divorciou. Tempo depois, já estava acho que mais de um ano divorciada, ela foi levar as filhas para passar o Natal com o pai. Elas desceram do carro com um presente para o pai. Ela e as filhas. A hora que ela que desceu do carro, ele pegou uma arma e atirou nela. E matou na frente das meninas. Que até eu vi uma reportagem das pessoas que estavam por perto, o restaurante e tal, que vieram socorrer. E que uma das meninas disse que chorava pela mãe e a outra dizia pro pai, não mata minha mãe, sabe? Então acabou com a vida das filhas também. Aí ele tá preso, a mulher tá morta e as filhas estão estragadas, assim, digamos verdade, assim, psicologicamente, né? Falando. O que vai ser daqui pra frente com essas meninas, né? O meu pai matou minha mãe. Gente, é uma história muito triste. É complicado e acontece muito triste, isso. Né? Muito, muito. Então, assim, a gente tem que cuidar, tem que ficar em cima, é adolescente, mudar essa visão e cada vez criminalizar mais. E aí a gente passa por isso, por mulheres na política, por mulheres lá brigando pelos nossos direitos. Tem que aproveitar esse momento e entrar, né? Kércia, como os partidos fazem para incentivar as mulheres a entrarem na política? É assim, os partidos... a minha visão, né, 16 anos que eu tenho dentro de partido, eu já até saí de um partido por ser assim discriminada como mulher, por não deixarem eu ser candidata, eu tenho muita vontade de ser candidata, e chega um momento que eles falaram, não, você não, outras mulheres, porque naquele momento eu estava num momento bom, e aí provavelmente eu acho que talvez ganharia, até seria eleita, mas eles queriam mulheres só para encher ali e não só para de marionete. E não ganharem a eleição. Então eu fiquei muito chateada com isso, na época saí, assim, é público isso, e fui para um outro partido. Hoje os partidos, eles veem sim a necessidade, sabe? Tem que ter mulher. Só que eles ainda são muito machistas, são muito enraizados, assim, né, nesse machismo, mas eles são obrigados, agora não tem mais volta, eles têm que trazer mulheres para perto, eles têm que ter mulheres eleitas. E aí eles estão começando esse incentivo, que são incentivos financeiros, né? Um pouquinho mais para a mulher, para que ela possa... Porque assim, é difícil para a mulher. Se a gente for ver, a política, ela é um sacerdócio. Você tem que se dedicar, não é igual o banco que eu trabalhava, que chegava às 5h30 da tarde e batia o meu ponto. Aqui não é assim. É 24 horas por dia, 7 dias por semana, a vida inteira, né? A vida inteira. Eu vou no supermercado, alguém me pergunta alguma coisa, fala alguma coisa. Eu não consigo ir no mercado rapidinho, como todo mundo vai, Tu não. te estressa muito? Não, eu tu gosto. Gosta? Então, assim, claro que às vezes, né, você tá com pressa e tal, mas assim, eu faço com prazer, então aí eu não tenho esse sofrimento, assim, né? Sexta-feira, às vezes, tarde da noite, a gente tá ajudando alguém, fazendo alguma coisa, e questão, às vezes, da pessoa pedir alguma ajuda, tô lá fazendo bem de boa, assim. Mas, bem tranquilo. Mas, claro, né, que é diferente, a minha vida é diferente de antes, né? Que eu falava bom dia, saía correndo, a pessoa... Quercia, volta aqui lá na minha rua tem um buraquinho, aqui lá no meu posto de saúde tem um probleminha, será que dá para resolver? A gente tem que ouvir, enfim, eu já anoto e aí começa a resolver. Mas isso é normal, cidade pequena as pessoas conhecem a gente, né? Não, Tubarão já não é tão Ainda pequeno. bem, né? Ainda Conhecem, bem, né? né? Quando não conhece, acho que é mais difícil ter acesso, né? Fica mais difícil. Não é difícil, sim. A gente percebe, assim, que a população, principalmente mais simples, assim, ela tem uma dificuldade de vir na prefeitura, de pedir as coisas. Tem vergonha. De saber qual é o órgão, entendeu? Então, às vezes, aqui é o gabinete do prefeito. Aí a pessoa precisa de um negócio no posto de saúde, ela vem aqui. Então, assim... Ela não sabe. Talvez ela não sabe, ela tinha que ir na policlínica, né, que é a parte de central de saúde, se ela tem uma reclamação do posto, ou então na ouvidoria, mas é que as pessoas não têm essa informação. Então, a gente também passa trabalho com isso, de ficar informando. Tem uma reclamação? Vamos registrar na ouvidoria, porque na ouvidoria a gente registra, a gente tem um índice, se a pessoa tiver lá tantas reclamações, ela vai ter um processo administrativo, né, porque são muitos funcionários efetivos. Então, assim, isso tudo é informação e a pessoa mais simples, ela tem mais dificuldade. Mas, então, essa questão que a gente estava falando antes, acho que do partido, do partido, ela realmente, eles tentam dar uma escanteada.
com esse momento novo, eles são obrigados, né? Ainda estão assim meio desgostosos. Ainda bem, né? mas eles são obrigados, então eles estão começando a valorizar um pouco mais. Mas essa questão das cotas, elas nos ajudam e nos atrapalham. Por quê? É um erro histórico e a gente precisa corrigir. Como é que a gente corrige? Através de cotas Através mesmo. de cotas, né? Não tem como. Eu sou a favor de cotas, eu sempre fui. Só que essa forma da cota ela é muito ruim, porque ela incentiva a corrupção. Sim. Porque o que acontece? Eu pego uma mulher lá que ela não entende, não sabe nada, boto ela ali só para fazer, né? As famosas, só para ocupar a cadeira. As famosas laranjas. Então, aí elas não se elegem, acabam fazendo uma campanha pífia, uma coisa... Nem aí, sabe o que estão fazendo. Descredencia as mulheres. E aí o negócio vai piorando. Então, assim, essa forma, eu sou a favor das cotas de cadeira, mesmo. Cadeira. Quantos deputados são? 40 deputados? Então tá bom. Então 30% vai ser de mulheres. E aí não para sempre, porque eu acho que a gente tem muita capacidade, a gente não precisa disso. Eu acho que a gente poderia fazer lá 2, 3 eleições até o negócio ficar... Para incentivar elas a entrarem e estudarem sobre isso, né? Isso, e a gente estar lá dentro. Porque quando a gente estiver lá dentro, meus amigos, a gente vai fazer acontecer, porque a gente sabe fazer. Então, assim, não vai ter problema depois. Agora, essa entrada é difícil. Porque a mulher, realmente, ela também tem dificuldade nessa questão de tempo, como eu falei. Eu saio para levar meu filho no médico, e eu que levo no médico, não é meu marido que leva. Ai, gente. Aí, quando eu vou levar sempre tarefada, né? Aí eu já vou levar o filho no médico, aí chega lá, tem várias pessoas que me perguntam as coisas e tal. Então eu não vou no médico tranquilamente, eu vou no médico e demoro muito mais do que eu deveria demorar. Sim. E quando eu saio em campanha, eu brinco assim, né? Quando eu vou pra campanha e a gente sai muito na rua, assim, né? Pra fazer campanha, e aí eu saio na rua, tô caminhando, aí eu olho pra uma farmácia e falo, tem que comprar um paracetamol que acabou, né? Se alguém fica doente em casa, acabou o paracetamol, então se dá uma febrezinha à noite... A gente pensa em tudo, isso. Né? Aí eu entro e compro um paracetamol, quer dizer, eu já dei uma desviada, né? E quando eu passo numa verdureira, eu penso, já vou levar uma frutinha ali. Então, assim, é claro que nós mulheres temos a capacidade de fazer muito mais coisas ao mesmo tempo. E isso é científico. A gente... Como diz o outro, mil coisas ao mesmo Laércio tempo. fala que eu passo a roupa, cuido da comida, brigo com o filho e ainda dou um pitaco no Jornal Nacional lá, né? Tudo ao mesmo tempo, né? E ele, no máximo, consegue ver o jornal. Né? O foco é só uma coisa. E a gente tem uma abrangência, assim, é mais amplo para nós. Só que é mais difícil, porque acontece, um dia eu tinha uma reunião muito, muito grande aqui na prefeitura, que era lá na Arena Multiuso, arena lotada, eu ia iniciar um processo lá, era às 1h30 da tarde. E aí o meu filho, me ligaram, até fico abafada com isso, mas me ligaram da escola e falaram assim, Kércia, o Lucas caiu, que é o meu filho na época tinha 7 anos, e quebrou o braço. Então assim, eu estava saindo daqui, virei o carro à esquerda para ir para a arena, dei a volta na avenida e fui pro Deon buscar o meu filho. E aí... É difícil, era todo um trabalho que eu tinha feito para apresentar e eu nem ia estar lá. Eu fui chorando, né? Pelos 2 motivos, pelo filho quebrar o braço e por eu não poder. Então eu liguei, na época, pro Ramires aqui, que é o meu colega, e falei, Ramires, aconteceu assim, eu não consigo dar abertura, eu não consigo estar aí. Então eu não sei que hora que eu vou estar, então é o seguinte, toca para mim, né? Vai levando, até que... talvez eu consiga chegar mais tarde. E o evento ia até 7 horas da noite. E aí eu fui, peguei ele, levei no médico, né? Bota o bracinho no lugar, e aí vai, aí dá um remedinho. E aí eu tenho uma mãe muito santa, maravilhosa, que me ajuda muito. Ai, que bom, ainda bem, né? E a minha mãe levou ele pra casa, ele dormiu, porque aí, né, acabou tomando uma medicação, dormiu. Eu fui lá, fiquei lá uns 40 minutos, fiz meu papel lá, que não foi tão bem feito como deveria, que eu já estava nervosa, enfim. Mas já estava lá, já era muita coisa. E aí consegui terminar, mas é mais difícil, é mais difícil por isso, porque a gente tem que cuidar das outras coisas também. Tudo, né? E aí muitas mulheres, elas não querem, elas falam assim, Kércia, mas como que eu vou fazer? Eu tenho 2, eu tenho 3 filhos, eu tenho uma sogra doente, eu tenho isso, como que eu vou? Eu tenho vontade, eu gostaria, e mulheres inteligentes, e elas... às vezes desistem por isso, porque sabem que colocam é difícil. A casa na frente. A família na frente. Mas esse olhar da mulher, ele é muito útil na política.
Sim. E aí é que tá. Porque quando a gente tem esse cuidado com a família, esse olhar, aí é que a gente tem que estar na política. Porque sabe o que precisa mudar e o que não precisa, né? Como sou eu que cuido, eu também sei onde estão os problemas. Eu sei o que acontece na creche do meu filho, eu sei o que acontece no posto de saúde do meu bairro, eu sei, então, essas lideranças, essas mulheres que são fortes, tem muitas mulheres líderes, assim, de bairro, que a gente fica impressionada, mas elas não querem participar da política, porque eu digo para elas, vocês já fazem política, pelo amor de Deus, mas vocês não fazem se dão política, conta, né? Vocês não se dão conta que vocês já fazem isso todos os dias, vocês já vão lá, já apontam os defeitos, já pensam num jeito de resolver aquele problema. Isso é fazer política, né? Então, é o dia a dia, essa coisa de estar fazendo o melhor para a população, de estar vendo o crescimento, acompanhando. Isso é muito da mulher. Sim. Muito da mulher. Então, eu sempre penso isso, homens e mulheres juntos, a gente pode fazer uma política muito melhor. Muito melhor, muito né? melhor. Acho que mulher até é menos corrupta, talvez. Então, existe um estudo sobre isso, que países em que as mulheres estão mais à frente da política tem muito menos corrupção. E aí eu estava vendo até alguns estudos sobre isso que dizia o seguinte: a mulher ela é mais preocupada com a sua imagem, né? Então, assim, quando eu penso em fazer alguma coisa errada, aí eu penso o seguinte: o que o meu pai vai pensar, né? O que a minha mãe vai pensar, o que os meus filhos, que são pequenos hoje, mas vão saber depois, vão pensar. Então, eu mais penso... cuidadosa, né? Então, esse cuidado da imagem, de dizer, não, mas eu não posso ser corrupta, porque o meu filho vai saber depois, e como que eu vou olhar para ele, explicar para ele? Como que eu vou explicar para o meu pai lá, que é idoso? Né? Então, assim, as mulheres têm esse cuidado. Os homens são mais corajosos, digamos assim, né? Ah, eu tô com vontade de fazer, eu vou lá e faço. E aí, depois eu vejo Eu não dou bola, não tô nem aí, né? então, os homens são, né? Porque claro que isso vai de caráter. Acabar em nada. Sim, mau caráter tem mulher e homem, óbvio que tem. Todo mundo, Mas a gente percebe que as mulheres têm mais esse cuidado. Elas têm mais medo de avançar nesse lado da corrupção, porque elas sabem que lá na frente, a hora que estourar, vai ser uma vergonha para a família. E os homens, eles já não têm tanto esse medo, assim, não tão né? nem aí, Eles né? são mais corajosos mesmo, né? A gente sabe que eles são, né? Quando eles querem fazer, eles vão lá e fazem. Não quer fazer errado, faz. A gente pensa no pai, na mãe. Esses dias uma mulher também, na última eleição, uma mulher estava uma arquiteta, ela queria muito ser candidata. E aí ela estava trabalhando para isso, estudando para isso, estava bem. E aí quando chegou muito perto, o pai dela e o marido chamaram para conversar e pediram para ela não ser candidata. E ela não foi. Não acredito. Mas é muito forte. Eu entendi ela. É o pai e o marido. É muito forte. É triste. É muito triste. Que triste mesmo. Mas ela, eu não posso ir sem o apoio dos dois. Porque eles me quebram. Eles são pilares para mim. E assim, poxa, esses homens que não podem ter essa cabeça, porque o que aconteceu? O pai falou, política é algo muito grave, daqui a pouco vão botar a sua cara lá no poste, dizer que você é isso, que você é aquilo. Mas faz parte da profissão. Faz parte. E quando você sabe quem você é, não importa. Não importa. Não importa. Não importa. Crítica, entrando na política, crítica sempre vai ter. Sempre vai ter. Porque tu é uma pessoa pública, tu passa a fazer parte do cotidiano das pessoas, não adianta, todo mundo vai te criticar. E a gente não pode fazer levar pro coração. Sim, nossa. O político tem vários defeitos que já são tradicionais, sim, né? Normal. E acontece, só que aí a gente também tem que ver que assim, as pessoas hoje criticam, mas amanhã também elas reconhecem. Elas reconhecem. Eu percebo que quando a gente ganhou aqui a eleição, no início, as pessoas falavam algumas coisas e hoje elas reconhecem, poxa, eu nem votei em vocês, mas, poxa, vocês têm feito um trabalho legal. Então, assim, também tem esse reconhecimento. Tem. E aí a gente tem que, não pode levar pro coração, tem que levar pro lado de, olha, a razão, profissional, vou fazer o bem e daqui a pouco eles vão perceber. Então, tem que fazer certinho, isso é verdade. Kércia, tu acha que tem muita desigualdade ainda, né, na política, em questão de salários, em questão a mulher ganhar menos que o homem? Então, aqui em Santa Catarina a gente não tem tanto, né? Porque eu acho que Santa Catarina é um estado, assim, um pouco, vamos dizer assim, que a gente tem uma evolução, evoluiu um pouco mais nesse sentido. Mas no Brasil, em geral, tem bastante, né? Em torno de 20% aí as mulheres ganham menos. Tem pessoas que contratam mulheres para pagar menos, para fazer o mesmo serviço dos homens. E isso é muito triste, porque, como eu falei, tem mulheres que elas
elas Muito cuidam inteligente, né? da família. E elas cuidam da família. Então, assim, ó, não, mas eu pago mais pro Laércio porque ele é um pai de família. Né? E eu pago menos pra Kércia por quê? Porque ela tem o Laércio, aí os dois juntos. Mas nem todo mundo tem um marido. E aí, o que acontece? Você paga menos, ela tá fazendo o mesmo trabalho. Às vezes até mais. Às vezes até mais. Ela é inteligente, porque assim, a inteligência é a mesma. Nós temos, né, aqui A mesma capacidade de a mesma raciocínio. capacidade. Só que aí eu contrato uma mulher para pagar um pouquinho menos que eu pago para os E homens. ela se submete àquilo também, né? E aí as mulheres se submetem, porque precisam, a gente entende, mas é triste, não deve acontecer, porque isso humilha também, Humilha, né? com E de certeza. qualquer forma, assim, a gente Coloca a gente numa saia Sim. justa, porque né, a gente tá lutando para chegar lá e tem sempre uma pedra no caminho, né? Sempre uma pedra no caminho, mas eu vejo que as mulheres, elas têm, assim, ultrapassado muitas barreiras, né? Pode ver quantas médicas maravilhosas, quantas cientistas, engenheiras, eu brinco taxistas, eu tenho uma vizinha que ela é taxista aos 64 anos. Mas é verdade, porque até um tempo atrás a mulher só podia ser enfermeira e professora. Sim, sim. A mulher não podia nem dirigir, né? Não podia, e Hoje aí... tem mulher piloto de truck, de caminhão. Sim, piloto de caminhão, de avião, enfim. E aí, por que na política a gente está assim, tão atrasada, né? Porque a gente tá muito. Pois é, o que tu acha que está faltando? É coragem das mulheres? O que é? Ou estudar mais? O que Essa tu acha? cultura, ela nos joga muito para trás. E é essa barreira que eu acho que a gente tem que ultrapassar, sabe? Perder Medo, né? esse medo. Se você realmente cuida da sua família, como eu falei, se você realmente cuida do seu bairro, poxa, Kércia, mas eu cuido do meu bairro, eu cuido da vizinhança, eu coisa ajudo mais aqui, eu difícil ajudo que ali. isso, gente. Você já faz política. Você já faz política. Só o que falta para você? Uma caneta para você E um assinar os seus cartãozinho, próprios meu. projetos e botar em prática. Só falta isso. E isso você vai fazer como? Só na política? Mas eu não gosto de política. É através da política que a gente muda a vida das pessoas. Não tem outro jeito. Não inventaram ainda. Talvez inventem, mas não tem. E é aqui que a gente consegue transformar. É aqui que a gente consegue colocar em prática as nossas ideias e a gente consegue mudar vida por vida e em massa, como eu falei. Né? Eu boto um posto de saúde lá num bairro, eu mudo a vida daquele bairro ali, porque agora ele vai ter mais saúde e ele vai ter... As pessoas vão estar mais cuidadas, vão poder... cuidadas, enfim. Quando eu abro uma creche, como a gente vai abrir agora uma creche aqui em Oficinas, vai ser a creche mais moderna de Santa Catarina. Olha, e que não legal. tem nenhuma creche na região particular que seja como ela, né? Que é o antigo Mauá ali, que a gente está abrindo agora. Eu passei, eles vão reformando, fica bem bonito. Tá, a gente já, acho que mais um mês ou dois aí, a gente deve estar muito inaugurando bonito mesmo. isso. E aí, ali vai ter 220 crianças. Quando eu faço isso, eu movimento todo aquele bairro. Aquelas mulheres, elas se animam a pôr o filho na creche que é boa, que vai ser bem cuidado. E aí, eu animo ela a sair no outro dia com o currículo na mão e pegar emprego. É isso que tem que fazer, tá certo. E aí, no outro dia, ela conseguiu um emprego. E aí, se ela está vivendo violência, ela sai de do casa. ciclo da violência. Enfim, com uma ação aqui dessa Vai creche, mudar toda a vida eu dela. consigo mudar várias vidas. Então, eu gosto de incentivar, né? Muitas mulheres vêm até mim conversar comigo e perguntar por onde que eu começo, Kércia, parece tão difícil, parece tão impossível. E eu já tenho pessoas, assim, hoje que têm mandato, né? Que eu muito me orgulho, assim, que eu já fiz alguns cursos, né? Claro que sempre em parceria, eu sempre... Consegui muito curso com a Assembleia lá, com o pessoal da Escola do Legislativo. Então, em 2018, final de 2018, a gente fez um curso bem legal aqui na CIT para mulheres e a gente trouxe uma juíza eleitoral, a gente trouxe essa juíza eleitoral, a gente trouxe uma advogada também que trabalhava no tribunal e falava dos incentivos e quais as coisas que tinham ali, que podiam incentivar, porque como eu falei, as pessoas não têm todas as informações. Aí a gente trouxe também uma vereadora, né, que falava de todos os problemas que se tem, mas como se resolver eles. Enfim, a gente passou um dia todos juntos, dali a gente, eu até brinco, né, mas a vereadora mais votada de Capivari de Baixo estava nesse dia. Olha que legal. Lá, e ela falou assim, Kércia, naquele dia eu falei, eu vou.
Eu vou me encorajar e vou. Então, faltou só um empurrãozinho. Foi só um empurrãozinho, foi muito legal. A Bia está lá hoje como vereadora e várias outras mulheres, né, se candidataram. Então, aí a gente levou também uma vereadora que era presidente da Câmara na época de Braço do Norte, que também é uma mulher muito forte, assim, muito dedicada. E aí ela contou as histórias dela, assim, de tudo que tinha acontecido. Histórias muito parecidas, né? As nossas todas são de um pouco de discriminação, um pouco de ter que se impor, mas que deu certo. Então, vários cursos, as pessoas me procuram e quem quiser me procurar, eu deixo aí meu telefone contigo, Ju, depois, se precisar, a gente também pode fazer, informar um pouco mais e, enfim, quem tiver interesse. Isso é importante para as mulheres aprenderem, né, muita coisa. Né? Essa questão da educação, isso é muito importante, porque muitas... elas saíram da escola cedo, né, porque tiveram filhos. Sim. E interromperam os estudos e não sabem por onde começar, né? Não sabem, muitas não sabem por onde começar. Esse papel da imprensa é bem importante, né, porque as pessoas hoje, elas vão muito na internet, elas vão muito, né, ouvem rádio, né, tá no carro, tá ouvindo rádio, tá em algum lugar. Enfim, quando a gente consegue chegar nelas e consegue falar com elas, dizer para elas o que elas podem, onde elas podem chegar com isso. Sim. Porque a gente tem muito potencial e a política, ela combina muito com a mulher. As pessoas falam que não, mas combina muito. A gente conhece por dentro, combina mais para nós, hein, do que para os homens. Eu acredito que tem que cuidar de tudo, né? Tem que cuidar de tudo. O homem só cuida de uma coisa. Tá, outra coisa que eu acho importante também é as mulheres se apoiarem, né? E, infelizmente, ainda tem aquelas que não apoiam as que entram na política. E eu acho que isso é um erro, assim, tremendo. Bem assim. Na verdade, nos puxa para trás, na verdade. Puxa muito para trás. Quando eu assumi aqui o gabinete, e eu era a primeira secretária, assim, e aí eu peguei, na época não tinha pandemia, foi 2018, início, eu convidei as mulheres para vir. Aí fiz um convite assim e tal, mulherada, tal, pra ir lá. Convidei só mulheres. Isso aqui lotou. Olha que legal. Eu olhei da minha sala assim, as pessoas iam chegando, assim, era muita mulher, muita mulher. E naquele dia eu fiquei pensando assim, poxa, então talvez não é tanto assim. Talvez a gente se apoie porque elas se sentiram representadas. Foi legal. Elas vieram e me parabenizavam e diziam, ainda bem que você está aqui, você vai nos representar. E aí, claro, naquele momento... foi muito forte para mim, o apoio delas e muito útil, sabe? Assim, aquilo ali me empoderou mesmo, porque dava um certo medo, tu fica confiante, sim, não fica pesando em ovos, tem, né? Todas essas mulheres aqui atrás de mim, vocês ficam ligados que eu represento todas elas e cada uma delas tem os seus anseios e a gente vai junto conseguir fazer as coisas. Mas ainda se vive muito isso. A mulher, ela é muito da imagem, assim, então às vezes ela olha, porque a outra tá lá por quê? Porque ela é mais bonita do que eu, porque ela é mais inteligente do que eu. Isso acontece, né? Acontece, e assim, é tão ruim, porque se a gente se unisse... ia ser diferente. 52%, a gente é mais que os homens. E por que a gente, às vezes, não vota numa mulher, não ajuda uma mulher... olha para aquela mulher como se ela não tem capacidade, critica. Olha, eu fico bem triste quando isso acontece. Quando eu vejo uma mulher falando mal de outra mulher. Eu também. Ai, muito triste, assim. Eu sempre falo, nossa, como é difícil. Porque uma representa a outra, gente. Não pode ser assim. Uma vez aconteceu comigo de estar num local, aí era uma inauguração, alguma coisa, e aí, tipo, alguém me chamar. E eu fui lá pra frente e aí alguém falar assim, mas por que chamaram a Quércia? Tipo, aí eu assim, gente, vocês deviam ficar felizes com isso, eu era a única mulher lá, em vez de você ficar triste. E a pessoa me perguntou isso, assim, teve coragem, né, de perguntar. Eu falei, mas você devia ficar feliz. Deveria ficar feliz, verdade. Porque eu era a única mulher que estava lá. Olha, eu faço muita força para as mulheres seguirem carreira tanto na política como em qualquer uma outra e abandonarem essa cultura feia, sem graça, de ficar só dentro de casa cozinhando e apanhando na cara. Sim, que acontece muito. Mas sabe que às vezes vem umas deputadas aqui, né? Porque a gente recebe muita visita de deputados que vêm aqui, vem trazer uma emenda para o município e tal de fora. E aí o prefeito fala que eu pareço pinto no lixo quando vem uma deputada mulher. Porque ficou contente? Eu fico enlouquecida. Porque é muito bom, né? Bom mesmo. Eu fico assim... aí vem, né, vários deputados já vieram eu acho tão legal quando tem várias delegadas mulheres, quando tem... Então, a delegada Vivi vem nos visitar, né? Poxa, um orgulho aquela mulher para nós.
Gente, ter vereadoras, mulheres é tão legal, eu gosto. Sim, Tubarão tinha 17 antes vereadores, agora são 15, né? Nessa eleição a gente elegeu a Lu e hoje a gente tem a vereadora Ritinha que também assumiu. Mas vai tão pouquinho, né? A gente vê as duas lá no meio daqueles Devia ter monte mais. de homem. Quem sabe na próxima tem mais, né? Quem sabe, mas Tubarão... Quem sabe depois desse vídeo, a mulherada Então, essa cultura aqui em Tubarão é muito forte, tá? De não ter mulher. Porque assim, ó, Braço do Norte tem, se eu não me engano, umas 3 ou 4. Capivari tem 3, de 11. De 11 tem 3. Jaguaruna tem umas 3 ou 4 também. E tu fala, gente, Tubarão tem que aprender. A mulherada tem que tomar coragem. Sim, a gente tem. Porque assim, as cidades menores, que é difícil para elas, né? Elas estão conseguindo. Então a gente também vai conseguir, tenho certeza. Essa eleição já foi um pouquinho. Assista esse vídeo e vamos entrar na política. E vamos entrar na política. Essa eleição já foi um pouquinho, a gente já matou um pouquinho, mas ainda assim a gente precisa de muito mais mulheres, muito mais. Porque Tubarão precisa, nós somos também mais de 50% da população aqui. Muitas mulheres que vivem sozinha com seus filhos, que cuidam sozinha dos seus pais, enfim, pessoas que precisam sim impor as suas ideias, que precisam sim. Elas sabem o que precisa de ajuda. Que a sociedade, porque a sociedade é formada dessas pessoas. E homens e mulheres, mas por que só tem homem mandando, fazendo? E às vezes é porque talvez eu penso que aquele início da nossa conversa, as pessoas não sabem o poder que tem. A política. Então ela pensa assim, política, não gosto de política, mas a política, ela é a vida de todos nós. Todos nós. Ela que transforma a sociedade, né? Aí você fica lá reclamando, vendo o jornal em casa e falando, porque olha só, aumentaram isso, fizeram aquilo, fecharam o meu posto de saúde, fizeram não sei o quê. Mas você também é responsável pela sociedade. A sociedade, se você não se mete na política, se você é uma pessoa boa, com ideias boas e não entra, as ruins vão entrar. As ruins vão entrar, exatamente. E aí elas vão fazer o que elas quiserem. E aí a gente vai ter que submeter. Vai ter que aguentar, né? Vai ter que aguentar. É isso aí. É isso aí. Só quero agradecer, então, né, essa tua disponibilidade de vir até aqui, de nos visitar, enfim, de fazer essa entrevista, de me dar esse espaço para falar, que às vezes eu fico um pouco assim, né, porque às vezes parece que a gente fala sozinha, porque as pessoas pensam, política, mulher... Não, acha que não combina. Não combina. E combina sim, bastante. Combina, super combina. E desculpa, eu não queria te interromper, mas sabe assim, um dos meus desejos é um dia poder entrar na prefeitura e ter metade de mulherada trabalhando. Sabe? Ter prefeito, vereador, ter um monte de mulher. Mas, Juliana, tem muitas mulheres aqui. Você entrar na procuradoria, a maioria são mulheres, advogadas, super advogadas. Você for lá no urbanismo, você vai ver arquitetas lá. Se você for em qualquer repartição dessa prefeitura, você vai ver muitas mulheres. Mas quantas delas estão no poder? É verdade. Elas estão abaixo, né? Elas estão abaixo. Tem que chegar lá em cima. E por que elas estão abaixo? Elas têm que ter coragem, meter a cara e entrar nisso, né? E é só através mesmo de uma eleição que a gente pode mudar. Elegendo mulheres, colocando mulheres no poder. Votando na mulherada, tem que votar e uma mulher empoderando a outra. Porque se a gente esperar que os homens façam isso... Não vai acontecer. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Eles querem eles mandarem tudo. Mas eles também estão certos. Você acha que se nós tivéssemos dominado o mundo, a gente ia querer que eles dominassem pra nós? A gente não deixa eles ir trocar o canal da TV, né? É sério, é bem isso. É verdade. É assim que funciona. Se a gente não fizer, eles não vão fazer por nós. É algo que cada gênero tem que fazer pelo seu mesmo. E a gente tem que ter essa igualdade, chegar nessa igualdade. E aí, quando chegar nessa igualdade, tá tranquilo. Aí não precisamos mais. Aí a gente vai bater de frente. Aí muita coisa vai melhorar na vida das mulheres, né? Vai melhorar, porque a gente tem um potencial enorme. Queria falar uma coisa muito importante. Quero te dar um presente, na verdade. Eu quero. Eu gosto de ganhar presente. Esse livro... Ai, que legal. É do meu prefeito, ele que escreveu. O Juarez, olha Juarez, que chique. Eu adorei. Santa Catarina, um estado feminino. Aqui, Santa Catarina é o único estado que tem o nome de mulher, né? Santa Catarina de Alexandria, né? Uma homenagem a ela. E Santa Catarina foi uma grande mulher. E aqui no livro o prefeito fala de muitas mulheres importantes que Santa Catarina Olha que legal. tem. Então aí a gente vai passar por Antonieta de Barros, a gente vai passar por a nossa grande, enorme, né? Que agora foi
bicentenário dela, e Anitta Garibaldi, né? Ele vai falar de Anitta, e ele fala de muitas mulheres, assim como também a beleza feminina de Santa Catarina, que é a nossa querida Vera Fischer, né? Que foi Miss Brasil, e ele fala várias histórias aqui, você vai ver, e de mulheres muito importantes. Santa Catarina é um estado que tem muitas mulheres guerreiras. Sim. Então acho que a gente pode dar exemplo e começar a ser nós, as mulheres na política, assim, antes do Brasil inteiro. A gente podia começar assim, podia, tipo, né? fazer 50% no parlamento bonito, antes né? de todo mundo. Verdade. Poderia ser nós, porque a gente tem grandes mulheres aí que se revelaram em Santa Catarina, as nossas antepassadas, né? Eu sempre digo e sempre gosto de falar isso. Se a gente está aqui hoje, se a gente pode falar, se a gente pode expressar, se a gente pode votar, se a gente pode, enfim, andar de saia, fazer qualquer coisa, a gente teve mulheres que morreram por isso. Sim. E a gente não pode esquecer delas, porque elas, nossas avós, tataravós, elas passaram muito trabalho só por ser mulher. Só por ser verdade. E a gente tem que resguardar esses direitos, a gente tem que vigiar os nossos direitos, porque qualquer instabilidade política, os primeiros direitos que são retirados são os das mulheres. Sim. Os primeiros. Infelizmente. Infelizmente. E a gente vê isso lá no Afeganistão? Só lá? Não. Aqui também. A primeira coisa que acontece quando qualquer fragilidade política, as mulheres são retirados os direitos das mulheres. Então a gente tem que vigiar, porque isso não foi de graça. Isso não foi fácil de conquistar. E não é fácil que a gente passa, mas foi bem pior. Então, teve mulheres que lutaram por nós e a gente tem também a obrigação, né, de dar continuidade. A nossa geração, ela não pode relaxar, mas assim já tá bom. Não tá bom ainda. A gente precisa evoluir. A gente tem mulheres morrendo. A gente tem mulheres ganhando menos que os homens. A gente tem vários outros problemas que a gente tem que resolver, sim. Então, a nossa geração tem que deixar um legado também, não só receber esse legado, que a gente recebeu um bom legado até, né? A gente deu sorte. Eu tive sorte que eu nasci numa época boa. Eu também acho que sim, né? Graças a Deus a gente nasceu nessa época. Eu te digo, se eu tivesse nascido há 50, 100 anos atrás, eu não sei... eu teria sido Joana Dark, eles me queimaram na fogueira. Eu não sei o que teriam feito comigo também. Porque desde pequenininha eu já sempre fui opiniosa. Sim, então eu sempre falo assim, graças a Deus, né? Porque senão eu estava comentando com uma amiga, eu acho que nós seríamos assim, daquelas que eles queimavam, achavam que era bruxa. Com certeza. Eu com certeza. Essa aí tá dando muita opinião, queima que é bruxa. Então eu acho que eles iam fazer isso. Mas na verdade, assim, a gente teve muita sorte, a gente teve todas as mulheres que nos antecederam, que lutaram por nós. A história de Anitta é linda, não é contada da forma certa. Sim. Né? Acham que ela é isso, que ela é aquilo. Gente, ela foi uma guerreira. Eu vi lá na Assembleia os homens da Itália, os cônsul italianos falando que jamais vão entregar as cinzas dela para o Brasil, porque o Brasil quer repatriar ela, quer trazer as cinzas. Não vamos entregar, ela é a nossa mãe. Sem ela, nós não seríamos a Itália que a gente é. É verdade. Ela libertou a Itália, né, junto com o companheiro dela, mas ela conseguiu, ela aprendeu com ele. E ela montou a tropa dela. Ela foi pra guerra. Foi pra guerra. Então, assim, ela morreu aos 27 anos, fez tudo isso, conquistou várias repúblicas. Verdade. E as pessoas querem se ater que, mas ela foi assim, o ex-marido. Gente, vamos parar de julgar e vamos ver o que a pessoa faz de bom. Dar o crédito dela. Vamos dar o crédito dela, que é um baita crédito. Não é qualquer mulher, né? Não é qualquer mulher. Pra época dela. Não tem na história do mundo uma mulher que fez o que ela fez. Que de um lado, um filho e do outro, uma arma conquistando repúblicas. Né? É claro que hoje a gente não pega mais uma arma, eu não concordo, não gosto de armas. Mas eu acho para aquela época, aquela realidade daquele momento era assim. Mas a representatividade da arma da Anitta hoje é aqui, ó, as nossas câmeras. Graças a Deus, ainda bem, né? Graças a Deus. Obrigada, Ju. Obrigada. Muito obrigada por ter me recebido aqui. Eu adorei o nosso bate-papo de hoje. Eu acho que foi muito válido. Isso vai incentivar muitas mulheres a entrarem na política e a repensar os seus conceitos, porque eu acho que o Brasil, principalmente, precisa disso, né? De mulheres incentivando as outras mulheres, né? E na política tem muito espaço para a mulher. É só ela se dar a oportunidade de conhecer, porque muitas têm vergonha, elas querem entrar, mas elas têm vergonha, não sabem por onde começar. Então, quer começar uma carreira política? Vem aqui, conversa com a Kércia. Vamos estudar e, vem para a política.
Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa entrevista, desse bate-papo incrível e maravilhoso. E, mulherada, quem quiser entrar na política, procura a Kerstia, tá? Não fica com vergonha, não fica retraída. E esse é o nosso momento, é o espaço que a gente tanto lutou, né? Que as nossas mães, avós tanto lutaram, né? É isso aí, até a próxima. Tchau!